Então, João Taborda da Gama é advogado e docente universitário, sócio fundador da Gama Glória, Sociedade de Advogados sediada em Lisboa e consultor sénior do Albright Stonebridge Group em Washington, D.C. Aconselha empresas globais, governos, pacientes e ONGs sobre a regulamentação, uso, produção e comércio de substâncias controladas em contextos médicos, religiosos, espirituais e recreativos. No campo dos psicadélicos, assessora clientes globais interessados em obter licenças para produzir psicadélicos, APIs e análogos, realizar ensaios clínicos e estudos científicos ou na concessão de clínica dos centros de retiro com uma ampla gama de substâncias, tanto em Portugal como no estrangeiro. Aconselha ainda médicos, psicólogos e terapeutas sobre os potenciais riscos éticos e de responsabilidade profissional associados à terapia assistida por psicadélicos. O João é consultor de ONGs que defendem a redução de danos e uso adulto responsável de cannabis, psicadélicos e plantas enteógenas e representou uma instituição religiosa numa questão de liberdade religiosa relacionada ao uso sacramental da ayahuasca. Orador regular sobre direito dos narcóticos e políticas de droga em todo o mundo, publicou The Regulation of Medical Cannabis in Portugal e Regular e Proteger por uma nova política de drogas. Está associada à Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa, onde tem ministrado seminários sobre a regulação de substâncias controladas e políticas de drogas, é membro do Conselho Deontológico da Apifarma e foi consultor político do Presidente da República e membro do governo português. Portanto, depois desta apresentação bem merecida, passo então a palavra ao nosso orador de hoje. E agradeço desde já a presença. Obrigado, boa noite a todos da Space e a todos os participantes neste webinar. É com muito gosto que estou aqui, por todas as razões, pelo tema, que acho que é dos temas intelectualmente mais estimulantes, e também pelo facto de ser um webinar organizado por uma associação recente num tema tão importante e que tem feito as coisas que vou acompanhando nas redes sociais de um modo tão profissional e tão útil no verdadeiro sentido à sociedade, é verdadeiro serviço público, e portanto por todas essas razões estou muito contente por estar aqui convosco. Aquilo que tenho programado é abordar aquilo que eu entendo serem os tópicos mais importantes que ligam à área dos psicadélicos ao direito, os tópicos mais importantes, ou com os quais eu me tenho cruzado mais, ou que me parecem relevantes. A maior parte deles não tem ainda respostas muito claras e, portanto, estou certo que a conversa que seguirá aqui ao eu levantar estas questões vai ser importante, porque a maior parte, estou só aqui a pôr o temporizador, a maior parte destas questões está a ser desbravada à medida que vamos falando. Acho que é um grande privilégio para todos nós, durante a nossa vida, assistirmos a esta mudança. Isto é talvez uma das mudanças a níveis globais mais importantes que está a acontecer do ponto de vista cultural, em sentido lato, e portanto sou muito grato de estar vivo nesta altura, e portanto calculo que se eu, como advogado e como pessoa, estou muito grato de estar vivo numa altura em que isto tudo está a acontecer, ainda para mais se fosse um psiquiatra ou um médico. Acho que isto é tudo muito interessante. O que é que eu queria aqui referir? Vocês, a maior parte de vós já sabe, mas como o seminário era aberto, não é? Temos em Portugal dois estudos, digamos, originários, no início dos anos 60 e em 56, do professor Fragoso Mendes e do Dr. Emílio Salgueiro, que são estudos seminais em Portugal, muito interessantes de terem sido feitos cá, estudos feitos com as regras da época. Hoje não seriam provavelmente admitidos em termos de ensaios clínicos e em termos até de consentimento informado dos pacientes. Muitos deles eram pacientes que estavam internados em instituições psiquiátricas, mas é muito interessante que Portugal participou, portanto, digamos, no primeiro momento do estudo destes compostos, destes medicamentos e dos seus efeitos, e do que é que acontecia, não é, no cérebro das pessoas, e como é que depois isso poderia eventualmente ter ou não uma função terapêutica. Depois tudo isto foi interrompido, não é? Passamos, ao fim de 50 anos, as coisas voltam a estar na agenda, e uma das coisas que
que eu gosto sempre de referir é que o tempo aqui é muito acelerado. Eu lembro-me quando escrevi o primeiro artigo no Diário de Notícias em 2018, a maior parte das pessoas achava que eu estava doido. Ou seja, porque é que estás a escrever sobre isso, o que é que estás a falar, ou seja, as pessoas não percebiam, não se preocuparam muito, achavam só que eu estava, não acharam doido no sentido de excentricidade até, não é? E em 5 anos, hoje em dia felizmente, ou seja, o facto, pelo menos, de este tipo de substâncias terem um futuro promissor na área da saúde mental, não tentando qualificar, mas apenas este facto hoje já é muito conhecido, já é um facto muito conhecido na comunidade médica, mas na comunidade jurídica, etc. Isso é importante, é interessante, mas é importante. Mas, por exemplo, em casos que eu acompanho, apesar de eu não ser advogado de direito criminal, mas pedem-me às vezes para acompanhar casos que têm a ver com certas substâncias, é muito interessante ver mesmo o conhecimento dos juízes, por exemplo, em relação à ayahuasca, em 3 ou 4 anos é totalmente diferente. Antes não sabiam o que era, agora vê os documentários da Netflix, falam disso nas audiências, ou seja, às vezes não é o melhor, às vezes para quem é apanhado com ayahuasca não é talvez tão bom o maior conhecimento, mas ou seja, o conhecimento temos que acreditar que é sempre bom. E, portanto, também temos instituições científicas associadas a estas pesquisas, temos profissionais reputados, como é o vosso caso, e outros a falar sobre isto, a escrever sobre isto, e, portanto, o tempo foi muito acelerado e fez-se muito caminho em poucos anos, e isso acho que é importante. Em termos jurídicos, eu acho que a maneira mais que eu gosto mais de dividir isto, eu divido em 3 grupos. Temos um primeiro grupo de substâncias controladas que têm um regime idêntico, e ponho aqui a psilocibina e o MDMA, que são os mais importantes na pesquisa psicadélica, e depois o LSD e o DMT. Depois temos um medicamento aprovado, uma molécula, uma substância aprovada como medicamento, a ketamina, que não está como substância controlada, apesar de constar da lista de novas substâncias psicoativas. E depois temos uma substância não controlada, que é a ibogaína, que não é nada, que não está prevista em Portugal em nenhuma lei. E depois temos a ayahuasca, que apesar do DMT ser uma substância controlada, a ayahuasca em Portugal não está assim inscrita nas tabelas de regulação. Há outros países onde está, a França está, a Bélgica penso que também já está, noutros países não está, em Portugal não está, e depois isto já podemos falar à frente, pode ou não, pode ser relevante, ou seja, podemos defender, e as Nações Unidas têm dito, só para explicar um bocadinho melhor, que eu acho que é diferente do DMT e portanto, deve ter um tratamento diferente. Já lá iremos aqui à frente. Qual é o contexto, não é, deste tempo tão apressado e porque é que estamos aqui hoje? E este contexto depois influencia as leis que se vão fazer, a interpretação das leis que temos, por isso é que eu acho que é relevante. Bom, em primeiro lugar, há uma epidemia de saúde mental, e se não há, as pessoas estão convencidas que há. Isso agora não me importa, não sou epidemiologista, não sou psiquiatra, mas havendo, ou as pessoas estando convencidas que ela existe, é igual para efeitos de regulação. Regulação é um fenómeno social, político, e portanto hoje isso existe uma ideia muito assente de que há um problema de saúde mental, que esse problema é afetado pelo contexto em que vivemos, é o Covid, a guerra, a emergência climática, mas se não fosse, eram outras coisas quaisquer que existissem. E, em segundo lugar, em Portugal há também uma percepção de que Portugal, nesse ranking, não está bem posicionado. E, portanto, isso é o contexto, digamos, que temos hoje. Depois há também uma percepção de que há poucas alternativas na psicofarmacologia. Se estas que se estudam agora e que falamos agora são as melhores alternativas, sei que isso é muito debatido, a estimulação elétrica, digamos assim. Mas é verdade que é algo que evolui pouco, que é uma área que evolui pouco em certas patologias, e há aqui uma alternativa. Há muito dinheiro envolvido, para o contexto também é muito relevante, porque quando há dinheiro envolvido, as coisas tendem a andar com uma velocidade própria do dinheiro, bem ou mal, vamos falar disso um bocadinho a propósito das patentes, mas é o contexto que temos.
Depois temos aqui dois conceitos que são importantes, eu diria mais de alteração cultural, mas alteração cultural, isto também já há muita coisa escrita sobre isso, mas, ou seja, ou um regresso à natureza, uma maior percepção da importância de um conhecimento holístico da pessoa, e tudo isto, digamos, eu acho que abre a receptividade das populações a vários fenómenos, às terapias não convencionais, mas também às terapias assistida por psicodélicos. O fenómeno é muito parecido. Isto pode arrepiar alguém que seja mais conservador do ponto de vista ou mais ortodoxo do ponto de vista médico, mas é o mesmo fenómeno em termos, digamos, sociais, agora estou a falar em termos sociais, e depois encontramos também no contexto atual, em várias áreas, uns bater de fronteiras. E, portanto, aqui também existe essa assunção de que a legislação deve também responder a estes bater de fronteiras. Aqui o que é que serão as fronteiras que se podem ver esbatidas? O que é saúde mental, o que é desenvolvimento pessoal, o que é bem-estar, o que são atos médicos, ou seja, estas fronteiras estão num contexto em que também podem ser, digamos, postas em causa. Há países que avançam mais de uma determinada forma. Falarei disso a propósito da prescrição lá à frente, da prescrição, quem pode prescrever, da combinação de terapias. Mas eu diria que isto é o contexto atual. Bom, eu disse que ia falar para ir lançar vários tópicos, um deles tem a ver com a propriedade intelectual. E procurei aqui seguir nesta minha, devia ter posto um índice, não pus, mas procurei aqui seguir o ciclo digamos, o ciclo das coisas, não é? Ou seja, propriedade intelectual e patentes sobre determinados compostos, depois produção, depois ensaios clínicos e depois a sua administração. Portanto, não é totalmente cronológico, mas é, digamos, mais o lógico, podia ser outra ordem qualquer. Como sabem, há uma grande discussão sobre as vantagens e desvantagens das patentes. As patentes são, digamos, monopólios garantidos a um inventor por uma descoberta, um monopólio garantido durante X tempo, normalmente 20 anos, pelo Estado. Diz-se, a teoria é que esse exclusivo gera investimento no desenvolvimento da ciência e gera a possibilidade ou gera, digamos, o incentivo para a publicitação e para colocar ao serviço dos outros a invenção. Por outro lado, isto é criticado por precisamente não gerar isto da forma melhor e mais universal e gerar um conjunto de uma apropriação económica para alguns e com alguns, digamos, pressupostos económicos ou políticos, uma apropriação económica indevida. Isto é uma discussão que se coloca a propósito de tudo, desde as vacinas do Covid aos antibióticos, a todos os medicamentos e em geral a todas as invenções. Há quem diga que os psicodélicos correm esse risco. Aqui o que me parece importante na discussão é o que é que será diferente nos psicodélicos nesta discussão, ou seja, o que é que nos psicodélicos é diferente sei lá, de um medicamento qualquer, de um outro medicamento qualquer, não é? E isso é que é a questão. Há quem diga que, porque muitas destas substâncias decorrem de produtos naturais, não deviam sequer poder ser patenteadas, ou seja, eu não posso patentear um cogumelo que contenha psilocibina, mas eu posso patentear uma fórmula sintética da psilocibina, desde que uma fórmula sintética, não é uma fórmula sintética, eu posso um método para produção de psilocibina. E isso parece-me que é admissível à luz de qualquer, digamos, de qualquer ordenamento, pelo menos daquilo que eu tenho lido, não é esta a minha especialidade, mas de qualquer ordenamento. Há outras coisas que é mais complexo serem ou não patenteáveis. Por exemplo, neste momento há uma empresa que tenta patentear um método de administração de psilocibina, que é a Compass, e nessa aplicação da patente
descreve um fenómeno, descreve um método, uma prática, digamos assim, em que alguém está deitado numa cama, num quarto com determinadas cores e com música baixinha e que pode dar a mão ao terapeuta. Não me parece que tenha sido essa empresa a inventar essa parte da terapia, não é? E, portanto, discute-se quando eu patentei um método, o que é que na realidade é novidade, o que é que não é, novidade. E porquê? Porque aquilo que é a teoria de alguns autores é de que os métodos da aplicação de psicodélicos resultaram ou da cultura underground ou de culturas tradicionais e que, portanto, quando eu estou a patentear, eu estou a apropriar-me, digamos, de algo que existe, mas que não está documentado precisamente porque ou não corresponde ao tipo de registro das tradições culturais, que são muito mais orais do que as nossas, ou por uma questão de legalidade, ninguém foi patentear nos anos 80 como é que aplicava LSD ou como é que aplicava como é psilocibina, mesmo que com um intuito terapêutico em sentido lato, ninguém foi documentar isso, por razões óbvias. Por razões óbvias de perigo e de legalidade, não é? E, portanto, aquilo que se diz é está-se a patentear métodos que foram desenvolvidos, mas que não foram registados e, portanto, é difícil dizer ou não se há uma prior art em relação a isso. Depois também, uns autores de um artigo muito interessante que saiu muito recentemente, que eu tenho aqui a referência daqui a uns slides, e é daqui que eu retiro estas súmulas de ideias, misturadas com alguns pensamentos meus, aquilo que eles dizem também é que os psicodélicos devem ter um tratamento algo especial, porque precisamente por terem sido desenvolvidos durante alguma, digamos, de algum contexto de ilegalidade, os reguladores ou as autoridades que atribuem patentes não têm conhecimento, não conhecem a nomenclatura, não sabem de que é que se está a falar, e dão o exemplo de que isso aconteceu também nos early days do software, em que eram pedidas patentes de software, as entidades das patentes não percebiam nada do que é que se estava a falar e concediam patentes que eram demasiado amplas e que depois não passariam num crivo mais conhecido. E depois também aquilo que se diz é que, por um lado, como se trata de substâncias controladas, outros autores dizem isto, há mais barreiras ao próprio licenciamento e, portanto, a patente é uma barreira em cima de uma barreira. E isto não me parece que seja um argumento muito que dê algum excepcional, que permita garantir algum tratamento excepcional, porque a medicina trabalha com outras substâncias controladas há muitas décadas e aí as patentes aconteceram e nunca ninguém pôs em causa, veja-se os opiáceos, agora não estou a falar do que correu mal, estou a falar do que correu bem, não é? E que corre bem, que continua a correr bem todos os dias. Não me parece. O que se diz também é que, sendo substâncias controladas e havendo muitas patentes, vai atrair, é um setor que vai, ou que vai afastar, que é um setor não, são substâncias que vão afastar a investigação de entidades que tenham uma maior aversão ao risco. Também não me parece que seja eventualmente algo de muito relevante na medida em que na medida em que a aversão ao risco também atrai, também por outro lado, atrai o risco e o retorno também atrai investimento e, portanto, não me parece. Diz-se que, já falei disto, da falta de sistematização do conhecimento. Só passar aqui à frente, saiu há poucos dias, foi posto no ar este site chamado Porta Sófia, que procura documentar e recolher tudo o que é prior art, ou seja, tudo o que são estudos e documentações feitas sobre psicodélicos que permitam invalidar patentes, ou seja, alguém consegue uma patente ou tenta registrar uma patente dizendo deve-se usar esta substância desta maneira, e aquilo que eu acabei de dizer é que há pouco, não há uma... Queixavam-se muito digamos, os ativistas contra as patentes em psicodélicos da existência de um repositório de prior art que permitisse invalidar ou impedir as patentes, dizendo que aquilo que os applicants ou que os requerentes da patente
alegam como novidade, não é novidade, porque já estava documentado neste ou naquele livro, neste ou naquele paper. E esta organização, esta ONG, que isto foi para o ar há poucos dias, penso eu, procura fazer esse repositório para tentar controlar ou para tentar impedir algumas patentes. Aquilo que isto é o artigo, depois deixo-vos isto destes autores, e é muito, muito interessante e convido todos a lerem. Aquilo que os autores dão como exemplo do que está a acontecer já nos psicadélicos mas que não é novo dos psicadélicos, ou seja, isto é uma coisa que já existe até existe em psicofármacos também, que é a patentear moléculas ligeiramente diferentes daquelas substâncias que têm moléculas, não sei como é que se chama, mas que têm dois lados, não é? Patenteia-se um lado e depois patenteia-se o outro e diz que é diferente. Alegadamente, a empresa a Janssen, que o Spravato da esketamina terá jogado isso, que é uma estratégia normal nas patentes, nas moléculas que o permitem. Existe assim também em alguns antidepressivos, pelo menos em 2 antidepressivos, ou seja, e é comum noutros medicamentos. Não inventaram isto agora, naturalmente que o modo de aplicação é diferente, etc. Mas, ou seja, aquilo que se critica aqui, critica-se também digamos, na estratégia de drug development de outras substâncias. E estes autores perguntam se isto vai ser levado para outros psicadélicos. Um caso sempre muito, muito interessante são uns investigadores que que conseguiram patentear o uso, penso que é de um, já não sei de que é, já não sei de psicodélicos é que é para as alergias, não, as primeiras notícias que surgiram foram muito ridicularizadoras, dizendo que não havia, e eles próprios diziam que não havia nenhuma ciência que justificasse isso, mas eu quando patentei uma coisa não tenho que justificar que exista ciência, mas por exemplo na Europa há um requisito de plausibilidade que nos Estados Unidos não existe. Em abstrato isto não seria patenteável em Portugal, mas o que acontece é que alguém descobriu um artigo dos anos 60 em que uns autores tentaram estudar a aplicação do LSD nas alergias. E, portanto, a questão, ou seja, a patente não era tão implausível quanto isso, não tinha esta, digamos, não terá este requisito de novidade, ou seja, não foram estes autores que estudaram aquela aplicação pela primeira vez. Bom, em relação ao segundo tópico aqui, depois voltamos a isto na discussão, espero eu, tem a ver com o cultivo / produção. Em Portugal, a nossa lei limita, isto é só uma ou duas notas que eu queria aqui deixar, limita as licenças de fabrico daquelas substâncias controladas, portanto, do LSD, MDMA, psilocibina e DMT, que estão na tabela 2C, limita a produção à investigação científica. Ou seja, eu não posso ter uma fábrica em Portugal de MDMA ou de DMT ou de psilocibina. Acho que a lei está desatualizada dos avanços desta matéria, acho que mas é o que a lei diz. Eu acho que a produção para ensaios clínicos é admissível, mas é a minha opinião, ou seja, não sei qual é que é a interpretação oficial da lei, mas se eu quiser produzir MDMA num laboratório em Portugal para um ensaio clínico realizado em Portugal, ou psilocibina para os ensaios que se vão aqui realizar, e Deus queira que se realizem mais, não é? Vamos falar disso nos últimos slides, que é o que é que nós queremos para Portugal, acho que isso é uma coisa muito interessante, mas a lei tem esta barreira para o caso da produção. A importação e exportação para a investigação estão sujeitos a controlos apertados, se tiverem aqui investigadores que estão habituados a trabalhar com isto, ou seja, é normal assim também noutras substâncias controladas, mas torna o processo mais lento. O cultivo de cogumelos com psilocibina, cados com mescalina, podia pôr aqui algumas papoilas com ópio, mas isso não é desta matéria,
tem um regime jurídico, por acaso falta-me aqui o adjetivo, mas é pouco definido, ou seja, a lei controla as substâncias, não controla as plantas, as únicas plantas, as plantas referidas de alguma forma, é por um lado a papoula de ópio, por outro lado as folhas de coca e por outro lado a cannabis, nas convenções e na lei da droga. Estas não estão muito, as raízes com DMT para a ayahuasca, não estão referidas na lei. Portanto, há sempre a dúvida de como é que isto se faz legalmente, ou seja, se eu quiser importar, se eu quiser produzir cogumelos cogumelos para extrair psilocibina, a quem é que eu peço autorização? Uma interpretação literal da lei, não estão lá cogumelos e, portanto, não sei se o Infarmed concederá uma autorização para cultivar uma coisa que a lei não proíbe que eu cultive, mas eu sei que se cultivar aquilo sob preço não tiver autorização, portanto, é um bocadinho como... É um bocadinho uma situação complexa do ponto de vista jurídica. É mais fácil no MDMA, o MDMA que, não sei se estão aqui químicos, mas o MDMA que na nossa lei da droga tem um erro, a fórmula química quando está escrita por extenso tem um erro. Já ouvi assim uns advogados daqueles mais chicos espertos a dizer que isso dava para safar as pessoas quando fossem apanhadas com ecstasy, porque aquilo que a lei diz não existe, e portanto que as pessoas têm outra coisa. Acho que isso é giro nos filmes, mas em Portugal os juízes não pensam assim, sabe? Ou seja, são mais, digamos, terra a terra do que isso. Mas pronto, isto é só um pormenor. Em relação aos ensaios clínicos, como vocês sabem, digamos, estão a explodir ou estão a crescer exponencialmente desde há alguns anos, quer em número, quer em condições, elegíveis. Claro que isto é uma opinião minha, o framing da psilocibina para a depressão refratária ou resistente ao tratamento é uma estratégia, ou seja, era preciso reintroduzir os psicadélicos na investigação clínica e, portanto, teve que se encontrar um framing bastante estrito, bastante de última linha, digamos assim. Também os primeiros estudos da MDMA para a PTSD com veteranos, ou seja, eu acho que é uma estratégia, naturalmente, que quando olhamos às aplicações de patentes mais recentes, já está lá depressão pós-parto, já está lá depressão sazonal, já está lá não é atenção pré-menstrual, mas, ou seja, esse tipo de, digamos, de condições que até são discutíveis do ponto de vista da categorização, mas, ou seja, está muito mais abrangente, saberão isso melhor do que eu, mas mesmo o próprio conceito de PTSD, de trauma, está a alargar. Não estou a dizer que é bom ou que é mau, estou a dizer é que, ou seja, os ensaios clínicos seguem essa tendência e eu acho que eles começaram muito restritos por uma questão estratégica. Quanto aos ensaios clínicos, o regulamento que desde há poucas semanas ou há poucos meses regula esta coisa na matéria toda, permite aos Estados, isto é uma coisa importante, permite aos Estados restringir ensaios clínicos com substâncias que estejam controladas, ou seja, isto é porque a União Europeia não tem competência em matéria de substâncias controladas, nem se pode sobrepor ao direito internacional e, portanto, ressalva no regulamento de ensaios clínicos que os países podem restringir a aplicação dos ensaios clínicos a substâncias controladas, coisa que não é feito, mas pode ser feito, ou seja, isso também é referir isso. Depois, acho que outro tema sobre o qual me perguntam muitas vezes e que tenho pensado um pouco tem a ver sobre o uso off-label. O uso off-label, aqui sobretudo da ketamina, eu acho que é a principal,
da ketamina, não da esketamina, mas da ketamina analgésica intravenosa para a saúde mental. Aí eu acho que não há aqui uma questão muito diferente do uso off-label em geral, ou seja, temos a tensão clássica entre a liberdade médica. Eu sei que isto é bom para esta condição porque há estudos, porque pensei sobre isto, porque no âmbito da minha liberdade científica e de consciência profissional, entendo que isto é melhor para este paciente que eu conheço com esta característica. O paciente dá o seu consentimento, versus aquilo que é sempre, digamos, a dinâmica do off-label versus os interesses protegidos pelo sistema de introdução no mercado, no qual, nesse procedimento, não foi, digamos, testada a eficácia daquela substância para aquela indicação terapêutica. E, portanto, é esta tensão que é igual em toda, digamos, em toda a medicina. Não é diferente aqui, não é diferente eu usar, não é diferente eu usar não é diferente usar ketamina para a depressão, quando já há estudos que apontam que isso tem efeito, como não é diferente eu usar uma benzodiazepina para alguém dormir melhor, sendo que isso não é uma indicação terapêutica, a insónia, ou na saúde mental, os exemplos clássicos da literatura, um antidepressivo para a ejaculação precoce, whatever, não interessa. Tudo isso é igual, portanto, essa tensão não é aqui diferente. O off-label não é regulado pelo Infarmed, é uma questão médica, é regulada pelas comissões de ética e comissões de farmácia, é regulado no sentido, é algo que pode ser, digamos, investigado, pode ser questionado em Portugal pelas comissões de farmácia ou pelas comissões de ética. Há países que regulam o off-label, França avançou nisso, pôs estándares mais estritos para o off-label, a maior parte dos países não o fizeram. Portanto, Portugal faz parte desses países. Uma coisa que os autores apontam sempre é que num caso de uso off-label, a responsabilidade do médico, se algo correr mal, é sujeita a um standard, a um padrão mais exigente. Portanto, o médico terá de ter um esforço probatório, o médico, se algo correr mal, de que seguiu um padrão, seguiu um standard aceitável dentro da sua coisa. No estrangeiro, sobretudo no sistema americano, fala-se, há sempre a questão dos seguros, não sei como é que é na Alemanha, por acaso não sei como é que é na Alemanha, mas no sistema americano há sempre a questão dos seguros não cobrirem o uso off-label ou disso estar regulado. Em Portugal eu acho que isso nunca se colocou, tenho ali um ponto de interrogação, ou seja, um medicamento é comparticipado, depois como não se sabe a indicação terapêutica para a qual ele é prescrito, essa comparticipação nunca é posta em causa, ou seja, portanto, na prática, o Estado comparticipa o uso off-label de medicamentos, desde regularmente prescritos por um médico. Acho que nunca ninguém se lembrou desta questão. Há uma tendência na Europa para regular o uso off-label, vem até da saúde mental, como vocês sabem, há muito off-label na saúde mental, pelas condições estarem todas relacionadas, por serem condições, digamos, irmãs, comorbilidades, etc., e sobretudo também pela questão do off-label, que não é tanto este que estamos a falar aqui, mas pelo off-label noutras populações e nos idosos, mas o European Brain Council tem feito alguma pressão para isso ser regulado na Europa, mas não vejo isso estar a avançar, e portanto temos estes estándares gerais. Depois temos outro grupo de questões, que é o uso não regulado, ou a terapia não regulada, ou o uso underground, ou seja, é aquilo que ocorreu durante décadas e que ocorre, em que são usadas substâncias controladas, MDMA e psilocibina, ou ayahuasca, a ayahuasca é um bocadinho diferente, em contexto terapêutico, e vamos aqui admitir o contexto terapêutico, ou seja, não vamos agora questionar isso. Bom, o que é que acontece, não é? Aí eu acho que há a posição do terapeuta, do paciente e do organizador. Do paciente, ou digamos do utilizador, como queiramos chamar. Isto agora não é... Eu acho que aqui o utilizador é sempre o que está melhor, o terapeuta tem, eu acho que, vamos imaginar que alguém que pertence a uma ordem profissional, pode ser um médico ou pode ser
pode ser um psicólogo ou pode ser um enfermeiro, são os exemplos mais comuns que eu conheço e que me procuram. Há uma questão de responsabilidade perante essa ordem, que eu acho que é importante, eu acho que é defensável, mas há essa questão pode colocar-se, e pode colocar-se também a questão de ser, digamos, alguém que está a disponibilizar a alguém ou a permitir a alguém o uso de uma substância controlada sem autorização para isso. A nossa lei da droga, aliás, todas elas é escrita de um modo muito amplo, não é? É sempre aquele exemplo que se dá aos alunos, que é passar o charro de uma pessoa para a outra, ao abrigo da nossa lei pode quase ser considerado tráfico de droga, porque alguém está a disponibilizar a outra, digamos, a utilização de uma substância ilícita, embora o consumo não seja criminalizado, a disponibilização e por isso há sempre algum risco, porque a lei da droga não contextualizada é muito cega. As coisas são piores, na minha opinião, e é sempre essa ressalva que faço a quem me procura, para alguém que organize, estas atividades mediante retribuição. O organizador do retiro, o organizador do que quer que seja, aí havendo troca de dinheiro, havendo publicitação, etc., é bastante mais complexo e são muito comuns os casos em que a polícia, ou a GNR, se não for numa grande cidade, digamos, faz apreensões. Depois as condenações serão menos, naturalmente, mas em Portugal tudo demora anos e, portanto, são pessoas que podem estar a ser, digamos, julgadas durante muito tempo. Eu acho que a ilicitude aqui é reduzida ou até excluída e, portanto, não penso que na maior parte dos casos vá haver uma condenação, mas há um processo. O caso da ayahuasca é um bocadinho diferente, já disse há pouco, não é? O DMT é uma substância controlada, mas a ayahuasca não é. As Nações Unidas têm pronunciamentos a dizer que a ayahuasca não é regulada em si. Acho que há casos diferentes, a UDV e o St. Daime. Eu defendo que eles podem usar ao abrigo da liberdade religiosa o seu sacramento e a ayahuasca. Num contexto não religioso, acho que a defesa é mais complexa, mas penso que a liberdade religiosa, uma certa interpretação de liberdade religiosa, havendo, digamos, um controle da administração da substância, acho que é defensável. Aquilo que aconteceu nos Estados Unidos e no Canadá é que as igrejas que usam a ayahuasca celebraram um acordo ganharam em tribunal no Reino Unido, nos Estados Unidos ganharam no Supreme Court, mas celebraram um acordo com a DEA em que estabelecem as regras de entrada no país da ayahuasca, os registros, onde é que fica guardada, quem é que recebe. Não, é algo que não é o ideal, mas digamos é melhor do que a incerteza. Em Portugal não temos esse tipo de tradição. A ibogaína é uma questão muito gira do ponto de vista jurídico e ainda mais complexa, porque a ibogaína não é nada. Portanto, a ibogaína é uma raiz do gamão que é usada sobretudo no tratamento da adição, no tratamento ou em quem procura, digamos, tratamento da adição. É uma substância que tem mais risco do que as outras que vimos até aqui, ou seja, pode dar uma paragem cardíaca, etc. É diferente das outras que temos estado a falar, sobretudo a psilocibina e o LSD, que têm padrões de segurança altos e que não matam, ou seja, a ibogaína pode matar, mas é uma raiz que não está controlada e é complexo, ou seja, porque se alguém quiser abrir uma clínica de ibogaína, é difícil. Isto levanta aqui várias questões. Uma delas é que os estabelecimentos que tratam adição, que tratam dependências, são tipificados e têm um processo de licenciamento próprio, mas eu duvido que alguém consiga autorização para administrar uma substância que é como se eu administrasse ortigas, ou seja, não está tipificada, não é? Como medicamento, como erva medicinal, não está controlada e, portanto, há aqui um vazio legal. Se formos à internet, há dezenas de
dezenas, ou pelo menos uma dezena de chamadas clínicas de ibogaína por Portugal. Parece-me que estão neste vazio legal, aqui a substância sendo uma substância não controlada, mas perigosa, não sei qual é a solução. Também houve em tempos um caso de patentes com ibogaína, muito interessante, mas não vale a pena agora entrarmos por aí. Bom, já tocou aqui o meu alarme. O que é que eu deixo aqui? Só mais duas coisas sobre o que é que pode ser o futuro. Eu acho que o futuro é o que nós quisermos, não é? Não é eu sou um otimista, mas eu acho que o que é difícil é sabermos o que é que queremos, não é? É o que é que a comunidade psicodélica, em sentido lato, quer. Isso eu acho que é a primeira coisa. Quais são os objetivos? Queremos regular antes de haver medicamentos com estas substâncias? Queremos admitir um regime diferenciado para os psicodélicos? Diferenciado para cima, diferenciado para baixo, diferenciado para o lado? O que é que pode ser diferente, o que é que não pode? Há de ser uma coisa progressiva, não há? Ou seja, acho que isso é a principal questão. Em Portugal, temos uma cultura e prática institucional hierárquica e centralizada, ou seja, as coisas não vão mudar por referendos, nem por ativismo judicial, nem por compassionate use, nem por nada disso, ou seja, não vamos ter o decriminalized nature em Portugal, não vamos ter a Proposition 555 em Portugal, não vamos ter um referendo para os cogumelos mágicos, isso não vai acontecer, não é assim que as coisas acontecem em Portugal, mas há coisas que acontecem em Portugal, ou seja, muitas vezes temos programas piloto, cada vez mais admitimos instâncias de autorregulação e temos uma legislação progressista em matéria de drogas e noutras matérias, e, portanto, ou seja, há coisas boas em Portugal, agora as coisas acontecem de uma forma própria, não acontecem como noutros países e como vemos na internet e como se calhar alguns de nós gostavam que acontecesse. Não é assim, não vai mudar, e, portanto, mais vale tirar isso da cabeça. O que é que eu acho que são as questões importantes aqui para discutir, ou seja, seja o que for, do futuro? Na terapia assistida por psicodélicos, o que é prescrição e o que é administração? Se devemos não esquecer esta diferença, não é? Uma coisa é prescrever, outra coisa é administrar. Se calhar não tem que ser a mesma pessoa, o mesmo tipo de pessoas, não sei. Terapeutas, queremos ter terapeutas envolvidos nisto ou não, então que formação e certificação é que tem que ter? Terapeutas é sinónimo de psicólogos, todos os psicólogos são terapeutas, só podem ser terapeutas psicólogos? Eu diria que não, mas, ou seja, acho que é uma discussão que se tem que ter, acho que isso é outra ponto da discussão. E a terceira coisa são as questões éticas, não é? As questões éticas ligadas a este tipo de terapia, ligadas a este tipo de terapia em sentido lato, não é? Alertaram-me para um podcast chamado Cover Story, em que se falava de alegadas violações que terão acontecido em ensaios clínicos da MAPS em 2015. Relembrar que 2015, em tempo de psicodélicos, é a idade da pedra, ou seja, 2015 é já há muito, muito tempo. Portanto, mas a minha questão aí é se serão precisas regras novas ou não. Não é há anos, há anos, não é há anos, é desde que foi inventado. Já o Freud discutia, não é, a questão do toque na psicanálise, na psicoterapia. Ele, ao princípio era a favor, e depois lá tinha um discípulo que era muito adepto do toque, e ele passou-se com aquilo e percebeu que aquilo podia destruir a própria a psicanálise que ele estava a criar, e passado uns anos escreve muito contra o toque na terapia, mas desde aí que se discute, não é? Hoje em dia todos sabemos que o toque tem potencialidades terapêuticas, isso é inegável, mas por outras razões é condicionado, ou seja, a minha questão é, precisamos de novas regras para os psicodélicos? Não sei, não sei se precisamos ou não. Não, essa também não é a minha área, mas só não acharmos é que há coisas que já são discutidas há muito tempo e portanto, havendo consentimento, havendo prévio, ou seja, porventura as coisas não são tão graves como parecem. Por outro lado, o que é o consentimento sobre o efeito destas substâncias? Ou seja, é tudo uma discussão difícil, como é óbvio, senão não estávamos aqui, mas também por isso muito, muito interessante. Só aqui fazer publicidade,
já está disponível um livrinho que eu publiquei sobre estas matérias e que tem 2 ou 3 páginas sobre psicadélicos, e pronto. Mas eu já tinha esquecido, já tinha informado, quando fiz o PowerPoint, a Joana, quando leu ali, digamos, o que é que eu fiz, eu já tinha escrito isto, já não me lembrava se já sabiam ou não, portanto tinha feito este slide. Portanto é isto, obrigado, qualquer questão agora podemos discutir ou também podemos falar depois.